Oi pessoal, aqui é a Cibele, sou estudante de Engenharia de Alimentos na URGS e a nossa aula de hoje vai ser sobre análise de gráficos de MRU. O que é MRU? É movimento retilíneo uniforme. Esse movimento é um movimento em linha reta com a velocidade constante. Então vamos relembrar da principal equação que a gente tem quando a gente está falando de movimento, que é a velocidade. Então a velocidade é a variação da posição com o tempo, que eu posso escrever como posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. Aqui o nosso referencial vai ser que o nosso tempo inicial é o tempo zero. Como a velocidade ela é constante, eu posso trocar o meu Vm, Vm de velocidade média, só por V, porque a velocidade ela é constante. E a posição final, a gente pode escrever como S em função de t, porque como a consideração que a gente fez foi que o tempo inicial era o zero, então a minha posição final vai ser a minha posição no tempo t. Então, passando o t para o outro lado, a gente vai ter v vezes t igual a s em função de t menos S0. Então, aqui a gente tem a nossa equação da posição, que vai ser a posição em função do tempo é a posição inicial, S0, mais v vezes t, velocidade vezes o tempo. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Do deslocamento do ponto 1 até o ponto 2. Esse trajeto do ponto 1 até o ponto 2 tem 4 metros e é percorrido em 5 segundos. Então, aqui, qual que é a velocidade? Velocidade, variação da posição com o tempo. Então, vai ser a nossa posição final, que é o ponto 2, menos a posição inicial, que é o ponto 1, dividido pelo tempo, que foi 5 segundos, tá? A distância entre os dois pontos, tá dizendo aqui que é 4 metros, então vai ser 4 sobre 5, que é 0,8 metros por segundo. Essa aqui é a equação que a gente acabou de ver ali no outro slide. Então, a gente vai ter aqui que a posição em função do tempo vai ser a posição inicial mais 0,8t. Então, dependendo de qual é a posição inicial, a gente pode ter diferentes gráficos que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, se a gente simplesmente considerasse que a posição inicial é no zero, então o nosso ponto 1 está no zero, o nosso ponto 2 vai estar 4 metros do ponto 1, Então, o ponto 2 vai estar aqui em 4. A nossa equação vai ser 0,8t, porque a posição inicial é zero. Então, meu S0 vai ser zero. Lembrando também que a inclinação da reta ela está relacionada com a taxa de variação. Tá? Então, quanto mais inclinada a reta, maior é a taxa de variação. A taxa de variação, lembra, é o coeficiente angular da reta, que nesse caso aqui, é o que está junto com o t, que é a velocidade. Tá? Então, a velocidade é a inclinação da reta. A velocidade ela vai ditar o quão rápido é o movimento. Quanto mais inclinada tiver a reta, maior vai ser a taxa de variação, ou seja, maior a velocidade. Se eu considerar que a minha posição inicial é em 2, então em S igual a 2, então meu ponto 1 está aqui em S igual a 2, o meu ponto 2 vai estar a 4 metros do ponto 1, Então o ponto 2 vai estar em 6, aqui no 6, e a equação da posição vai ficar 2 mais 0,8t, porque agora a minha posição inicial não é 0, como no exemplo anterior, mas é 2. E no caso do deslocamento no sentido contrário, do ponto 2 até o ponto 1, o trajeto continua tendo 4 metros e sendo percorrido em 5 segundos. Só que nesse caso, a gente vai ter a posição final, que é 1, menos a posição inicial, que é 2. Isso aqui vai ser um deslocamento negativo. Esse sinal negativo está nos indicando o sentido do movimento, porque no exemplo anterior, o movimento era do 1 até o 2, então da esquerda para a direita, que é o mesmo sentido do eixo x no plano cartesiano. Aqui, como o sentido está ao contrário, então a nossa variação da posição fica negativa. Consequentemente, a velocidade também fica negativa. Então, aqui nesse caso, como a gente vai ter a velocidade vai ser negativa, a nossa reta ela vai ser decrescente. E lembrando, a velocidade negativa ela vai só indicar que o sentido é ao contrário, tá? Por isso que é negativa. Mas assim, se tu for falar a que velocidade estava o carro, vamos supor, tá? A velocidade do carro era 0,8 metros por segundo. O negativo só indica que estava no sentido contrário ao referencial. Então,
No primeiro caso, né, a gente tinha que o ponto 1 estava no 0 e o ponto 2 estava no 4. Como agora a minha posição inicial é o 2, então agora a minha posição, em função do tempo, vai ser 4 menos 0,8t. Porque 4 é a posição inicial e menos 0,8 vai ser a taxa de variação, né? Vai ser a velocidade e vai ser negativa por causa do sentido. No outro exemplo, em que o ponto 1 estava em 2 e o ponto 2 estava em 6, agora, como eu estou começando lá do ponto 2, eu estou indo do ponto 2 até o ponto 1, então a minha posição inicial vai ser o 6, né? Então esse 0 vai ser 6, e a inclinação continua sendo igual, menos 0,8. Aqui eu trouxe também a comparação do gráfico da posição e da velocidade. Então, o gráfico da posição vai ser sempre uma reta, tá? Desse jeito aqui. Pode ser inclinada, mais inclinada, né? Quanto mais inclinada, maior vai ser a velocidade, enfim. E a variação da velocidade não tem, né? A velocidade ela é constante, então não tem variação de velocidade. Então, a velocidade ela vai ser v igual a 0,8, ela não depende do tempo. Dependente do tempo, a velocidade permanece igual. Não tem variação da velocidade com o tempo, né? E como a inclinação da reta nos diz a taxa de variação, como não tem variação, a taxa de variação vai ser 0, então a inclinação da reta vai ser 0, por isso que é uma reta horizontal. Então, recapitulando, o MRU, o movimento retilíneo uniforme, ele é um movimento em linha reta com velocidade constante. Como a velocidade é constante, o gráfico vai ser uma reta, tá? E a inclinação da reta é a velocidade. Então, se a velocidade for positiva, eu vou ter uma inclinação que é positiva, né? Ou seja, ela vai estar crescendo. E se a velocidade for negativa, vai estar decrescendo, tá? E a velocidade negativa, lembrando, ela vai indicar o sentido do movimento. Então, aqui, a inclinação da reta indica o sentido do movimento. Então, se o sentido está sendo decrescente aqui, que a minha velocidade ela é menor do que 0, isso significa que o sentido do movimento é contrário ao sentido do referencial, tá? E o gráfico da velocidade é uma reta horizontal, justamente porque ela é constante, né? Então, não vai variar, a reta vai ser horizontal. Muito obrigada, pessoal! Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!